E se eu te perguntasse qual a empresa mais importante do mundo atualmente, qual você responderia? A Amazon, Microsoft, Apple, Google, talvez a Nvidia, né, a empresa mais valiosa do planeta no momento, seriam boas respostas. Mas na verdade, nenhuma delas tem um papel tão único e crucial para o desenvolvimento tecnológico da atualidade quanto a ASML, que é uma empresa holandesa fundada em 1984, sendo fruto ali de uma parceria entre duas outras empresas. A Philips, que você deve conhecer da sua TV, air fryer, máquina de barbear, entre vários outros produtos que eles fazem, e uma outra empresa, talvez não tão conhecida assim, chamada ASMI, que é focada principalmente em materiais semicondutores avançados. E a grande questão é que esses materiais são de grande importância na fabricação de alguns componentes eletrônicos de alta tecnologia. E na época, esse mercado dos semicondutores estava começando a sua ascensão. Então, para explorar melhor essa oportunidade, essas duas empresas fizeram uma colaboração e fundaram a ASM Lithography, ou litografia. E esse é um ponto muito importante, porque litografia, ou fotolitografia, é como é chamado o processo de impressão por meio da luz ultravioleta, sendo usado na fabricação dos microchips, que são o cérebro de basicamente qualquer dispositivo eletrônico da atualidade. A ASML é a empresa que mais conseguiu refinar esse processo, desenvolvendo uma máquina que custa cerca de 400 milhões de dólares, mas que permite a produção dos microchips mais avançados atualmente, que são usados pelas maiores empresas de tecnologia, como Intel, Samsung, Apple, Google, TSMC, todas são clientes da ASML. Então essas empresas compram essas máquinas para produzir os seus microchips, que são usados nos principais smartphones, por exemplo, ou então no processamento dos dados em seus modelos de inteligência artificial. Então basicamente são essas máquinas que permitem a evolução tecnológica da atualidade. E para entender como elas funcionam, precisamos detalhar 4 pilares fundamentais. Mas, de antemão, o pilar mais importante de todos, sem dúvida, é você se inscrever nesse canal e compartilhar o vídeo com quem também curte ciência, tecnologia, empreendedorismo. Eu tenho certeza que vão curtir os vídeos aqui do canal, mas sem mais enrolação, vamos lá. O primeiro pilar: o Sol em uma caixa. Como eu disse anteriormente, a ASML é perita no processo de fotolitografia, que resumidamente consiste em gravar um certo padrão em algum tipo de luz ou radiação e usar isso para imprimir esse padrão em alguma superfície. E essas máquinas mega complexas, para fabricarem os microchips, precisam usar um tipo específico de radiação, que é o ultravioleta extremo. Esse processo foi uma grande inovação da ASML, porque a radiação ultravioleta extrema só é gerada naturalmente na superfície do Sol, e essa radiação nem chega até a Terra, ela é absorvida antes pela atmosfera. Então sim, eles basicamente tiveram que criar um Sol artificial, e a ideia é que com comprimentos de onda menores, é possível transmitir a informação que vai ser impressa nos microchips com muito mais resolução e precisão. Os comprimentos de onda produzidos pelas máquinas da ASML possuem exatamente 13,5 nanômetros. E guarda essa informação que ela é importante, mas o ponto aqui é que com esse comprimento de onda tão pequeno, um número maior de transistores pode ser impresso nos microchips, bilhões deles, permitindo aumentar a capacidade e velocidade de processamento. Os transistores são tipos neurônios dos microchips. E resumindo bem, quanto mais transistores um microchip tiver, melhor, mais eficiente ele consegue ser. E beleza, mas como a ASML consegue fazer isso? E bem, tudo depende do encontro perfeito entre um laser e uma gota de estanho. Tudo começa, na verdade, com a produção de 2 pulsos de laser. O primeiro com 5 kW de potência e o segundo, mais forte, com 25 kW. Esses pulsos percorrem um caminho para serem direcionados até uma câmara, e é dentro dessa câmara que o encontro acontece, porque por outra entrada da câmara,
uma gota de estanho é inserida no espaço. Essa gota vem da fusão, derretimento, de um lingote sólido ultrapuro de estanho. E após ele ser fundido, o estanho líquido é direcionado para um tanque de armazenamento, onde na ponta existe um bico dosador, como se fosse um conta-gotas, sabe? Só que microscópico. Ele produz a gota e já a direciona para uma abertura de entrada da câmara. Então, o primeiro laser de menor energia achata a gota, que fica parecendo uma panqueca, e o segundo laser, com muito mais energia, explode, vaporiza instantaneamente a panqueca, que vira um plasma brilhante. Esse encontro dos dois pulsos com a gota acontece nada mais nada menos que 50.000 vezes por segundo. A luz ultravioleta extrema é liberada com exatamente 13,5 nanômetros. Lembra que eu comentei desse valor? Ele é a resposta do porquê o estanho é usado nesse processo. Porque o átomo de estanho gera um pico de energia muito bem definido em 13,5 nanômetros. E isso é importante porque esse comprimento de onda é o ponto ideal onde os espelhos que vão refletir a luz UV posteriormente conseguem uma refletividade máxima, mas essa parte já entra no nosso segundo pilar, a superfície mais lisa já feita pela humanidade. Como eu disse, a luz UV tem um comprimento de onda muito pequeno, o que faz com que ela seja absorvida por basicamente qualquer coisa, e isso inclui as próprias partículas do ar. Então, para contornar esse problema, é necessário que exista um sistema de vácuo muito avançado, para deixar o caminho completamente livre para a luz passar. Mas um outro problema disso é que vidros refletores comuns também absorveriam completamente a luz UV. Então, a solução que a ASML encontrou veio de uma parceria com a empresa alemã de lentes chamada Zeiss. Eles criaram um espelho especial, conhecido como espelho de Bragg. Esse espelho é completamente dividido em camadas, tendo cerca de 40 a 50 pares de nanocamadas alternadas de molibdênio e silício, com cada camada tendo aproximadamente 3,5 nanômetros de espessura, e a ideia é que, por volta de 70% da luz total consegue ser refletida em cada espelho, e apenas 30% é perdida e vira calor. Dentro da máquina, a luz vai sendo refletida por vários espelhos, o que deixa o feixe mais planificado e uniforme. E depois desse percurso todo, entramos no terceiro pilar, a engenharia de precisão atômica. Para conseguir gravar o padrão a ser inserido nos microchips, a luz precisa passar por uma máscara. É nela que o padrão do circuito está inserido. Então, nas regiões onde há o padrão, a luz é refletida e onde não há, a luz é absorvida. E só depois disso que a luz ultravioleta carrega de fato o padrão dos microchips e, finalmente, imprimir o padrão no wafer de silício, e é onde chegamos por fim no nosso quarto pilar, a impressão mais cara do mundo. Para a litografia UV funcionar, esse wafer, que tem o formato de um disco, precisa ser feito do material mais puro que a humanidade consegue produzir, o silício de grau eletrônico, com uma pureza de 99,999999%. São 9 noves. Quando o flash de luz UV atinge o wafer, ele causa uma reação química instantânea. É como uma fotografia analógica sendo revelada, mas em uma escala onde um erro do tamanho de um grão de poeira pode inutilizar completamente milhares de dólares em tecnologia. E o processo não acontece uma vez só. Para criar um chip moderno, esse ciclo de banho químico, exposição à luz e à reação se repete de 60 a 100 vezes, empilhando camadas de circuitos umas sobre as outras com uma precisão atômica. E esse nível de controle da matéria faz com que a ASML possua um monopólio absoluto dessa tecnologia. Empresas como a Canon e a Nikon, que dominavam o mercado antigamente, desistiram de tentar criar o EUV, porque acharam que a física era impossível ou cara demais. A ASML não. Ela passou 30 anos investindo bilhões de dólares em uma aposta que muitos chamavam de loucura. E realmente é loucura, vai. Mas, como resultado,
Hoje ela detém 100% do mercado de máquinas EUV. Se a ASML parar de fabricar amanhã, a evolução da inteligência artificial para. A Nvidia não conseguiria produzir seus novos chips, a Apple não teria processadores para o próximo iPhone e o Google não teria como treinar os seus modelos de linguagem mais avançados. Então, da próxima vez que for usar o ChatGPT, mexer no celular ou jogar algo com gráficos ultra realistas, lembre-se, existe um pequeno pedaço de sol capturado por espelhos perfeitos e impresso em um disco com precisão nanométrica trabalhando ali. Tudo isso por conta da insistência de um grupo de pessoas empenhadas em transformar o impossível em apenas mais um problema a ser resolvido. Algo parecido com o que Albert Einstein fez para a história da física. E para entender o impacto que ele tem até hoje no seu dia a dia, assista esse vídeo aqui que está aparecendo na sua tela. Eu te vejo lá.